irmão, fazia um vestido para minha irmã, depois para meu outro irmão, um calçãozinho para ele, uma blusinha, e assim nós ia, né? E estudei em colégio do governo, né? Depois também estudei em colégio particular, né? E foi o que me ajudou muito, os colégios particulares me ajudaram muito, né? Porque eu encontrei pessoas que realmente estavam interessadas no meu desenvolvimento, no meu aprendizado. E eu tenho muito a agradecer essas pessoas, a Deus primeiramente essas pessoas, porque se não fosse Deus ter colocado elas na minha vida, talvez eu não teria aprendido, né? Porque né, nem todo mundo que tem amor para ensinar, né? Hoje em dia as pessoas estão o quê? Estão soberbas, orgulhosas, só estão querendo bem para si, não tá nem aí se importando que tem, deixa de ter. As pessoas, nem todas, né? Porque tem pessoas também muito boas, muito cara, muito humilde, pessoas que amam o próximo, que quer ajudar, que quer ver a evolução de alguém, né? Mas tem umas que agem de má fé. Então, a verdade tem que ser dita. Doa quem doer, a gente tem que saber da verdade. Nós temos que saber da verdade, porque a gente conhecendo a verdade nos liberta, nos limpa, nos purifica. A verdade nos ensina. A verdade, ela tira a sujeira, né? Ela tira aquilo que empata muitas vezes a gente ser abençoado, da gente seguir avante, da gente avançar, da gente ter esperança e ter de dias melhores, de vida melhor. Então a gente tem que saber da verdade, né? A gente tem que saber de algumas verdades na permissão de Deus nas nossas vidas, né? A gente tem que saber dessa verdade. Então, o que eu estou falando para vocês são coisas que aconteceram comigo, atos que aconteceram comigo, que eu nem ia falar sobre isso, de repente pulou para esse assunto, mas eu ainda vou falar o real que eu ia falar. Pode ser até no outro vídeo eu vou falar que era o que eu ia falar quando eu estava lavando ali aquelas coisinhas. Era bem pouquinha coisa, mas ali eu queria falar algo e de repente fui falar da minha infância, né? Então, essa infância foi uma infância, até um certo ponto foi uma infância muito boa, né? Assim, boas numa parte, na outra parte foram muitas dificuldades. Mas em termos de eu ter amizade, né? Amigos, né? Tudo isso eu tive na minha infância. E foram pessoas boas, pessoas que eu não tenho o que dizer delas. Passei por alguma situaçãozinha, mas aquilo dali foi coisa de criança mesmo, de, de adolescente, de juventude, mas e passei também muitas coisas também com alguns, né, que sempre tem uns que no meio que faz umas coisinhas assim, mas passei também momentos ruins, mas só que foi tomei como aprendizagem, não foi o que eu tenho passado depois daquilo para frente, que depois daquilo para frente eu tenho passado coisas piores, né? Piores que eu tive, me colocou numa situação que foi só Deus para me ajudar, porque nem minha própria mãe, minha família me ajudaram, foi Deus purinho na minha vida que me socorreu e vai me socorrendo todos os dias da minha vida. Então eu sou muito grata a esse Deus. E tem gente que não acredita em Deus, que não crê em Deus, que diz que Deus não existe. Se Deus não existisse, eu acho que eu não estaria mais nem aqui. Não estaria, com certeza, porque Deus sabe que eu tenho passado na minha vida, né? Deus sabe, Deus sempre foi presente na minha vida, sempre vai ser presente, eu creio assim, tanto na minha como na sua, porque eu desejo bem para você também. Então eu tive essa infância, eu brincava muito, eu achava tão engraçado, ó. Eu brincava de bila, eu brincava de arraia, eu brincava de peão, esse peão que a gente rodava assim um cordão de rede, aí soltava assim no chão, o peão saía rodando no chão. Eu brincava de peão, brincava de soltar pipa, só brincadeira de menino, por quê? Porque eu não tinha uma boneca, eu não tinha brinquedo, eu brincava daquilo, as brincadeiras que apareciam antigamente, que era você pegar um pedaço de ferro, entortar assim, pegar um pedaço de ferro, entortava assim para baixo a pontinha e saía riscando o chão e fazendo triângulo, colocando as bilas dentro. As bilas que a gente conseguisse bater uma na outra, biçar, que chamava biçar antigamente, né? As que saía do triângulo era da gente. Eram as brincadeiras de bila, de arraia, de anel, colocava o anel, passava o anel assim nas mãos, as amigas ficavam com as mãos assim, né? A gente colocava, por exemplo, tinha uma fila de amigos sentados na calçada.
Aí elas ficavam com as mãos assim, a gente pegava um anel, colocava assim no meio da mão, assim, ó. Aí ficava passando assim, aí a gente tinha que descobrir, né? Descobrir aonde era que tinha ficado o anel, quem era que tinha ficado o anel, né? Tinha que descobrir quem era que tinha ficado o anel. Aquele que errasse ia pagar fazendo alguma dançando, pulando, ou beijando no rosto de alguém, ou fazendo alguma coisa, ou soltando a piada, ou cantando, né? Se eles errassem. Né? Aliás, não sei se era se errasse ou se quem tinha um anel. Quem tinha um anel, acho que era quem tinha um anel ia fazer, se eu não me engano. Não tô lembrada direito, mas sei que foi uma brincadeira muito legal. Cordão, a gente pulava aqueles cordão, né? A gente botava os cordão, ficava duas pessoas em pé, botava um cordão, a gente ficava pulando cordão. Era uma brincadeira muito legal. Fui muito feliz nessa infância da minha brincadeira, quando eu era criança. Fui muito feliz mesmo. Nessa parte eu fui. Não tinha esses brinquedos de luxo que tem hoje, né? Que a gente olha assim, um absurdo de dinheiro. E eu acho que não precisa desse gasto todo pra gente ser feliz, né? Pra gente ter alegria, pra gente brincar, pra gente sorrir, pra gente se alegrar. Não tem. Eu olho para esses brinquedos de hoje, eu fico imaginando assim, eu preferia os meus brinquedos de antigamente, com toda sinceridade. Eu preferia os brinquedos de antigamente, porque esses brinquedos de hoje estão, além de ser caro, né? É umas coisas que a pessoa brinca, né? Aí brinca um dia, 2 dias, uma semana, depois joga fora. Esse brinquedo que a gente tinha, que era esse peão, né? Que a gente rodava assim, a gente enrolava assim com cordão de rede. Menina, a gente brincava tanto e a gente nunca se cansava de brincar. Quanto mais de brincar, mais a gente queria brincar. As bilas também, que a gente brincava de bila, né? Para arbiçar a bila, para ganhar as bilas. Às vezes a gente jogava apostado com 5 centavos, 10 centavos. Não era centavo, era de outra forma, mas que eu fosse valor de 10, 5 centavos, 20 centavos, 50 centavos, R$ 1. A gente brincava e era muito legal, era compartilhava o brinquedo com uma, duas, três ou até outras pessoas. Era bom demais. Brincava de amarelinha, que chamava macaca, né? A gente riscava o chão um círculo como fosse o céu e um quadrado, e os dois quadrados você para sair pulando macaca. Era bom demais. Eu gostava muito dessa brincadeira. A gente brincava de cabra cego, botava um pano assim, né? Aí saía atrás de pegar os nossos coleguinhas. Quando não era, a gente pegava, ficava contando, né? Um, dois, três, para as pessoas se esconder, para os nossos coleguinhas esconder, para a gente procurar, né? Era muito legal, muito legal. Muitos brinquedos, muitas coisas. Eu brincava também de zigue-zague, chamava zigue-zague, parece, se eu não me engano, era zigue-zague. A gente pegava, fazia comidinha, né? Fazia comidinha. Que eu vou já deixar no outro vídeo como é que a gente fazia, mas era tão legal. Gostei muito, 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 né? Então, eu ia falar outro assunto para vocês e acabei nesse assunto, porque era muito legal brincar com isso, viu? Muito legal mesmo. E foi um momento que eu fui muito feliz na minha vida. Eu me alegrei muito, eu sorri muito, eu pulei muito, eu brinquei muito, eu me diverti muito. E hoje em dia eu não vejo as crianças dessa forma. Hoje em dia eu vejo crianças se rebolando, né? Dançando essas músicas mundanas, falando nome feio, brincando nos brinquedos, não dão valor aos brinquedos que tem uns brinquedos tão bonitos, tão lindos, assim, caríssimos, não dão valor, brinca depois joga fora, né? Eu fico vendo assim umas coisas que eu fico assim abismada. A minha primeira boneca que eu tive, quem fez essa minha primeira boneca foi uma vizinha minha, uma vizinha, né? Aliás, eu tive duas bonecas. A primeira boneca que eu ganhei era um sabogo de milho. Era um tipo assim, um negócio que hoje em dia que é uma esponja que antigamente lavava os pratos, né? Era uma esponja. Chegou uma vizinha minha do interior e ela trouxe muito milho, né? Muito milho. Ela estava brincando com sabugo de milho, aqueles cabelos assim de sabugo de milho, dizendo que era uma boneca. Tinha colocado até o nome da boneca de Nita, né? Do sabugo, que era a boneca. Eu imaginava ser uma boneca
e chamava ela de Nita. E eu brincava com essa boneca, com esse sabor, boneca que tinha os cabelinhos, né? E os cabelinhos caindo, e eu ficava querendo chorar porque os cabelos caíam, ficava juntando os cabelos e botando. E ali foi uma boneca. Depois, com o passar do tempo, eu ganhei umas esponjas também, que é igual sabugo, assim, que a pessoa faria prato com ela, que era antigamente, era a esponja do povo do interior que lavava os pratos. Eu também brinquei com aquilo. E a minha mãe fez uma boneca pra mim, fez a boneca de sainha, de vestidinho. Aí a minha vizinha viu essa boneca, né? E também fez outra bonequinha pra mim também de pano, mais bonitinha do que ela. E só que a que a vizinha fez, ela fez foi uma boneca macho, que ela botou um bigodezinho, um chapéuzinho, né? Aí ficava, ela brincava comigo, ela dizia assim, tu tem aí, Simone, a tua boneca, que é uma meninazinha de vestidinho, aí é tu e aqui é o teu irmão. Ou senão dizer que era eu e meu irmão. Aí eu ficava olhando assim pra armação dela, e eu ficava calada, brincava, eu me alegrava, eu brincava, tava bonequinha pra andar como se estivesse andando. Foi umas coisas boas que aconteceram na minha vida, na simplicidade da minha vida, isso aconteceu. E foi muito maravilhoso. Eu gostei muito. Eu tinha essa vizinha, né, que ela gostava muito, assim, de tardezinha ela dormia aquele sonozinho, ela terminava de almoçar, aí ela ia dormir um sonozinho, aí se levantava depois desse sono, aí colocava uma cadeira na frente da casa dela e dizia assim, Simone, vem cá, minha filha. Aí eu ia lá, né, aí quando chegava lá, o nome dela era Dona Senhorinha, chamava ela de Senhorinha, que eu não sabia o nome dela. Todo mundo chamava ela de Senhorinha, parece que o nome dela era Célia, se eu não me engano. Aí ela pedia pra me catar, tinha os cabelos compridos, ela pedia pra me catar ela. Eu passava a tarde toda catando ela. Quando ela terminava de eu catar ela, né? Ela sempre gostava de me presentear com um anelzinho, né? Algumas coisinhas, um bonequinho pequenininho, que ela trabalhava em casa de família, ela ganhava algumas coisinhas assim, ela trazia pra mim. Aí ela ia fazer a merenda da tarde, comprava pão, fazia tapioca, né? Aí ela me dava café com pão, aí mandava eu levar para minha mãe, para o meu irmão, porque ela via a minha luta. Ela via a minha luta, né? E ali ela me ajudou também. Me ajudou muito, uma vizinha desse dito lugar que eu morei, que eu tinha esse nome aí, né? Foi muito maravilhoso, muito bom. E essa senhora já faleceu, né? Ela já faleceu muito tempo já. E ela me ajudou muito, muito mesmo. Ela gostava tanto de mim, ela me tratava como uma filha dela. Aí muitas vezes ela ia fazer almoço, comprava mistura, né? Comprava assim, mistura, ela via que lá em casa não tinha. Ela me chamava para almoçar, eu ia almoçar. Aí ela enchia uma vasilhazinha, levava, mandava eu lavar para minha mãe e para meus irmãos. Ela me ajudou muito. Que Deus abençoe que ela esteja no bom lugar. Então, muitas coisas eu passei na minha vida, né? E hoje eu senti de falar só isso. Quando eu senti de falar mais coisas, na permissão do Senhor, eu irei contar mais coisas para vocês, mais situações que aconteceram comigo, ou situações que acontecem no cotidiano. Eu irei contar para vocês. Mas sim, foi muito gratificante, foi, né, que eu lembrei dessa infância que eu tive, que foi muito bom. Tinha muitos amiguinhos bons, né? Muito legal. Tinha uma colega minha, né? A Kátia, né? A Kátia, a Tânia. Às vezes eu ia para lá conversar com elas, brincar com elas, né? Sobre o colégio, fazer tarefa do colégio. Elas faziam comida, né? Aí eu comia no prato com elas, elas botavam comida, botavam 2 colheres dentro, eu comia no prato com elas, né? A gente se abraçava, brincava, ficava se balançando na rede, uma sentada, a rede armada, uma sentada de um lado e a outra sentada do outro lado da rede, nas beiradas das redes, aí nós ficávamos se balançando na rede, uma botando o pé de um lado da parede, outra botando no outro, uma empurrava, igual não sei se vocês lembram, tinha um parque, uma quermesse, antigamente chamava quermesse, que tinha um parque, que tinha um barquinho, né, que a pessoa ficava dentro e puxava a corda e o barco ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava com a gente dentro. Era bom demais. Que os parques de antigamente era desse jeito, a gente entrava num tipo um barquinho, né? Tinha uma corda, a gente puxava assim e o barco ia para lá, puxava assim, o barco ia para cá. Sentava 2 pessoas assim, um do lado do outro barco ia assim, voltava assim, ia assim, voltava assim.
Tinha a roda gigante, né? Que era uma roda gigante assim, com as cadeirinhas. Aí quando a roda gigante girava, as cadeirinhas ficavam tudo voando assim, né? A roda gigante, né? Não era a roda gigante era aquela que rodava assim. Era espalha brasa, uma coisa assim. Era tipo um guarda-chuva assim, enorme de ferro, com as cadeirinhas penduradas, as pessoas sentavam, quando ele rodava, as cadeirinhas ficavam tudo voando assim. Era bênção de Deus, né? Eu, assim, a gente não pensava muito no perigo antigamente, a gente só pensava de se divertir, de se alegrar, de estar com paz, de estar com saúde, né? A gente se alegrava de estar ali naquele momento bom com a família da gente, não tinha muito esses negócios de angústia, depressão. Se tinha, eu não lembro disso, né? Porque eu não conhecia essas coisas que acontecem hoje em dia, angústia, depressão, tristezas, enfermidades, se tinha era muito pouco, as pessoas duravam mais, né? Eu não sou tão antiga assim, mas até onde eu me lembro, eu estou contando, foi o que eu vivi, né? E o que eu vi, né? Estou relatando aquilo que eu vivi, que eu vi, né? Até por um certo período, onde eu vi, onde eu conheci. Então, eu olho assim porque eu não sei olhar direito para a câmera. E eu sou meia vesga também. Mas eu creio que dá para vocês entenderem. Depois as coisas vai melhorando quando eu for aprendendo mais. Então, gente, aquelas coisas ali, tudinho aqui, ó, é um cordão com as blusas dele, que ele veste e joga ali, para depois eu pegar e lavar. Aquela coxa ali amarela queimada é um armário que eu cubro, que tá cheio de sapato, né? Livro, tem umas madeiras aqui, esse lugar aqui, dessa parte aqui, é pra gente guardar as coisas que a gente precisa, assim, para trabalho, para fazer alguma coisa na casa de oração. E bazar também, porque eu tenho umas roupinhas de vender para bazar. A gente faz para ajudar aqui na obra e ajudar alguns irmãos quando a gente faz. Tem tempo que a gente faz muito, tem tempo que a gente para e assim vai. Porque aqui tem muita gente vendendo bazar e não sai muito, né? A gente não, tem tempo que a gente vende, tem tempo que a gente não vende, né? Aí a gente deixa assim para ficar vendendo, aí depois não vende, depois vende de novo e eu não posso me desfazer agora, né? Então quando tiver eu tô aí vendendo, né? Então, como eu estava falando para vocês, essa minha casa que eu moro, ela é só um vão bem grande e ela tem, eu faço uma divisão para fazer tipo uma salinha e o outro lado é um lado da cama e o outro lado eu faço a cozinhazinha. Mas tem um pouquinho de terreno ali para fazer para trás, é porque as condições não deu ainda, mas a gente vai fazer. E na frente fica a casa de oração, né? Casa de oração, que aqui embaixo, futuramente, na permissão de Deus, conforme a vontade do Senhor, a gente vai fazer mais a casa de oração e em cima nós vamos fazer outra moradia, né? Fazer a casa. Então, como eu estava falando para vocês, era muito bom, foi muito bom a minha infância, né? Numa situação de brincar, de se divertir. Eu não tenho o que dizer assim nessa parte que eu não brinquei, né? Eu não brinquei, eu não tive amigos. Eu tive amigos. E eu tenho amigos. Só que chegou um período da minha vida, né? Chegou um período da minha vida que as amizades não foram mais como era, né? Não foi mais como era, que eu só vou contar, só vou continuar no outro vídeo, tá bom? Vou continuar no outro vídeo falar sobre as amizades que eu tive, né? Umas amizades que eu tive. Dois assuntos para mim falar. Sobre o acontecimento, que é o primeiro que eu vou falar, né? Que eu ia falar ali e pulou para outro assunto. E também sobre as amizades que eu tive, tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ter que encerrar, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe. Anima o teu coração, se alegra, que o mais importante é nós, igreja, porque tudo isso aqui vai passar, mas nós temos que estar com a presença de Deus, com a paz de Deus, com a alegria de Deus nas nossas vidas, tá bom? Então, tchau, um abraço, que Jesus te abençoe sempre, continuamente, em nome de Jesus. A paz do Senhor.